Olá, meu amigo e irmão, um bom dia para todos. Que a graça e a paz de Cristo chegue até você, a sua casa, a sua família, de uma maneira expressiva, poderosa, milagrosa, e que Ele venha te dar um dia de muita paz e nos dar um dia de muita alegria. Sabemos que aqueles que confiam no Senhor, diz a Bíblia Sagrada no Salmo 121, versículo 1, que são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Meu amado irmão, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã, e é uma palavra de vitória, é uma palavra de alegria para a sua alma. Todos quantos estão dentro desse canal aqui, que participa conosco nesse canal, vai entender o que o pastor Osório está pregando, o que o pastor Osório está passando para os senhores, ok? Em primeiro lugar, eu quero aqui pedir desculpa. Ontem eu não dei conta de gravar o vídeo da noite, né? Tinha um vídeo até prometi aos irmãos que haveria um vídeo à noite. Infelizmente não foi possível, tá? Te peço desculpa, perdão, por não ter cumprido com a minha promessa de vir trazer aos irmãos aqui um novo vídeo. Mas agora estou trazendo aqui um novo vídeo de amanhã e pode ter certeza que hoje à noite vai ter também o vídeo da noite. Amém? Eu gostaria de trazer uma reflexão breve e rápida que se traz no livro do profeta Isaías, que se lê no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 5. Se você tiver uma Bíblia, né, próxima de você e quiser acompanhar o texto, pode nos acompanhar, né? Pode ler conosco esta passagem. Olha o que a Bíblia diz. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo de número 2 agora, olha aqui. O serafim estava acima dele, com duas asas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. Versículo de número 3. E clamava um para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo de número 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Versículo 5 é o ponto-chave dessa reflexão. Então disse eu, Isaías falando agora, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Para completar, vamos ver o versículo 6? Olha só o versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo nas mãos uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz ou uma tesoura. Versículo 7. E com ela tocou em minha boca e disse: Eis que isso tocou os seus lábios, e as tuas ou a tua iniquidade foi tirada. Purificado o teu pecado. Meu irmão, meu amigo, é tão interessante a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é recheada, sempre digo essa frase, recheada de conteúdos e contextos, de fatos e realidades históricas, que trata realmente da pessoa chamada Deus, ou da pessoa de Deus. Meu amigo,
minha amiga, meu irmão em Cristo, eu devo lhes trazer uma mensagem hoje, uma mensagem de alerta e de observação para os tempos atuais em que estamos vivendo. Nós estamos num tempo em que a iniquidade, o pecado, tem cada dia, um dia após o outro, tem trazido aos nossos olhos ou à nossa carne, aos nossos desejos, muito mais de pecar do que se aproximar-se de Deus. O profeta Isaías é considerado o profeta messiânico, ou profeta messiânico. O profeta que 740 anos antes do nascimento de Jesus foi o profeta que profetizou desde o seu primeiro versículo, capítulo 1, até os seus últimos capítulos sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. No Antigo Testamento, você vai encontrar somente o profeta Isaías. Por causa disso, ele é considerado o profeta messiânico. Mas no capítulo 6 do livro de Isaías, ele começa dando ênfase e dizendo e falando sobre um rei, o rei Osias. O rei Osias foi um rei que governou, que reinou totalmente contrário à vontade de Deus. Ele fez algo, ou ele praticou algo que era mal aos olhos de Deus. E no ano em que ele morreu, o Senhor dá a Isaías uma visão. E ele começa em sua palavra, em seu texto, ele começa a trazer uma palavra que aparentemente seria tão simples, mas de uma glória tamanha. Ele começa dizendo: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a sua glória enchia toda a casa e toda a terra. E eu vi os querubins que voavam de um lado para o outro, e em uma só voz, em um só coral, dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É interessante a visão que Deus proporciona ou dá ao profeta Isaías. Mas quando Isaías é revelado, quando Isaías é declarado, a gloriosidade, o peso da manifestação de uma glória, de uma presença, Isaías se prontifica e vê a sua iniquidade. E ele começa dizendo no capítulo 5, ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo também de impuros lábios. Bem, ele reconhece o fato, a realidade que ele estava vivendo. E é tão interessante que quando ele reconhece, quando ele vê a sua fragilidade,
ele se vê distante de Deus naquele momento, se é que eu posso dizer essas palavras. Ele se sente num momento de calamidade, ele se sente num momento caótico, ele se sente num momento que ele não acha nenhuma palavra ou algo que pudesse se defender a si próprio. E é tão interessante isso, que nós, os homens na terra, no geral, dificilmente temos dificuldade em reconhecer os nossos erros. E existe uma frase que eu acho interessante e muito bem vista por quem criou e fez. Que o erro, que a prática do erro está em todos nós. O errado é não reconhecer o nosso erro. Ou em outras palavras, o errado não é pecar. O errado é nós não reconhecermos que somos pecadores. Muitas vezes nós temos dificuldade em renunciarmos, em dizermos que somos frágeis, que estamos em pecado, que precisamos da misericórdia de Deus, que precisamos das mãos fortes e poderosas de Deus, ou que seja, arrependermos daquilo que temos praticado e procurar fazer o que é certo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Paulo, eu disse em outro vídeo aqui agora há poucos dias, Paulo dá uma palavra interessante em 1 Coríntios capítulo 14, e o versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. É quase o mesmo termo do profeta Isaías. Eu estou no meio de um povo cujos lábios, cuja vida, cuja maneira de agir é uma maneira pecaminosa. E eu também estou na mesma prática. Mas o mais interessante é que ele diz: ai de mim, Senhor. A palavra ai é uma expressão de grito de misericórdia. É uma expressão dizendo: olha para mim, Jesus. Volte-se para comigo. E a Bíblia diz que ele viu quando o anjo ia ao altar, tirava uma brasa viva e vinha em sua direção e tocava nos seus lábios. E ao tocar nos seus lábios, o anjo disse para ele: purificados estão os teus lábios e perdoado estão os teus pecados. Caro amigo, meu amigo e irmão, a quem quer que ouça esta palavra, guarde isto no seu coração. Perdão de pecado é uma coisa, purificação dos nossos lábios é outra coisa. A Bíblia diz que o coração, que a boca confessa somente aquilo que o coração está cheio. Eu só posso confessar um evangelho. Eu só posso confessar um Cristo. Eu só posso confessar um evangelho se o meu coração está repleto e cheio daquilo que me retrata do evangelho, ou daquilo que eu tenho guardado no meu coração. Me faz lembrar ainda
No Salmo 119, o versículo 11, quando o salmista diz: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. É pronúncia dos lábios, mas está guardado no profundo do coração. É pessoa que tem, são homens e mulheres que têm um coração arrependido e um coração santo e limpo. Não é o bastante ou importante vivermos assentados em grandes cadeiras. Não é o importante sermos amigo de grandes históricos ou de grandes nomes da história. Ser amigo de um senador, ser amigo do presidente, ser amigo de um diretor de uma grande empresa, de uma multinacional, ser amigo de um homem mais rico do Brasil ou do mundo, não é o bastante para que o seu coração seja ele transformado, restituído e os seus lábios contêm a pureza. Deixa eu dizer algo para você. Para que algo aconteça na minha e na sua vida, tem que haver arrependimento. E quando tem arrependimento, o próprio Deus perdoa os nossos pecados e traz ao nosso coração uma palavra pura, genuína. Pastor, qual é a palavra? Pastor, qual é a condição que o Senhor está pregando nesse momento? Quando nós temos o perdão dos nossos pecados e recebemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma e da nossa vida, se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu praticava pecados obscenos, eu não pratico mais. Se eu era homicida, eu não vou ser mais homicida. Porque o Evangelho, esta palavra, ela tem poder de libertação. Ela tem poder da cura. Ela tem poder de restituição. E eu quero vos falar neste momento que Deus, nos últimos dias, está trazendo para nós uma grande restauração na nossa alma. Deus está trazendo no nosso coração um grande mover, uma grande restituição. E a maior restituição não é uma conta bancária com um cartão sem limite. Não é termos os melhores e maiores aviões e melhores carros do mundo, morarmos num casebre ou numa mansão mais luxuosa de toda a terra. A maior e o melhor é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Pastor Osório, eu quero ouvir algo mais interessante. Deixa de falar dessa Bíblia, desse Evangelho, desse Jesus e vamos falar de outras coisas. Eu não tenho outro assunto a não dizer aos senhores. Se não for Jesus, não teremos nada. Se não formos este Evangelho, não chegaremos a lugar algum. Guarde esta palavra no seu coração. Para obtermos verdade, para obtermos aquilo que Deus tem para cada um de nós, para recebermos o que precisamos de receber da parte de Deus, mesmo aqui na terra, nós precisamos de ter um coração puro e um espírito reto. É por causa disso que o salmista Davi diz: cria em mim, Senhor, um coração puro
e um espírito aquebrantado e reto. Meu amigo, guarde esta palavra no seu coração. Deus está na seleção. Na seleção, se eu posso usar esta palavra, escute e grave isso. Deus está selecionando. Deus está selecionando pessoas nos últimos dias. Pastor Osório, que conversa é essa? A Bíblia diz, se Jesus diz que todos que vieram até a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas o mesmo Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você não está aqui dentro deste canal por estar. Você não veio aqui por vir. É porque você é um escolhido de Deus. Você é uma pessoa inteiramente inteligente, super inteligente. Você é uma pessoa que há um propósito de Deus. E eu quero dizer a você com todas as letras, você nasceu para vencer. Você nasceu com o DNA diferenciado. Ô pastor, o senhor está tratando as outras pessoas de maneira alguma. Eu só estou lhe dizendo um ato profético. Deus lhe escolheu e não tem para onde você ir. Não tem para onde o pastor Osório ir. Nós temos que fazer os desígnios de Deus e a vontade daquele que Ele tem para cada um de nós. Deus que te abençoe. Continue se escrevendo aqui conosco. Chame mais e mais pessoas. A qualquer minuto, a qualquer segundo, o pastor Osório vai vir aqui e dar uma surpresa extraordinária. Aí vem aquele velho, né, jargão que vocês já colocaram no pastor Osório, não deixa o pastor Osório falar mais, né? Prepara! Né? Prepara para o que Deus vai fazer, para o que Deus já fez, desculpa. Ok? É tempo de cantar, é tempo de alegrar, é tempo de glorificarmos o nome do Senhor. Um forte beijo no seu coração, que Deus em Cristo te abençoe. À noite nós viremos aqui e viremos com a mensagem que eu tenho certeza que é 100% do que você quer ouvir. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba o abraço caloroso e apertado do pastor Osório para o seu coração e para a sua família.